It's the return to innocence. Bom dia, gente. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Quem que é a Aline? É sua irmã? É sua irmã, Melanie? Ela falou que ia entrar. Hoje seria um excelente dia, né? Segunda-feira. A começar. Ah, Aline, te espero aqui amanhã, hein? Vamos acordar. Acordar cedo é muito bom. O dia fica com 57 horas a mais quando a gente acorda cedo. Bom dia, gente. Olha só, a música que eu coloquei aqui pra tocar, talvez Eve conheça, né? Return to Innocence, do Enigma. Vou ler um trechinho, porque essa música vale a pena e vai ser a primeira reflexão que a gente vai começar a fazer desse filme. Quem assistiu o filme, coloca aí pra mim nos comentários aí. Quem que assistiu Milagre na Cela 7? Olha só como é que a letra da música começa. Amor, devoção, sentimento, emoção. Já, né? Já começa com tudo que o filme traz. Amor, devoção, sentimento, emoção. Não tenha medo, Eve assistiu, coloca pra mim aqui, Paty assistiu também, coloca pra mim aqui. Chorou? Ô, Eve, então, qual foi o meu aviso inicial, né? Quando eu falei pra galera lá no Stories, falou, ó, gente, assiste, mas que tem estoque de lágrima. Quem tiver vai acabar com ele. E quem acha que não tem, vai descobrir que tem. Porque, sério, o filme né? A gente vai trocar bastante ideia aqui, bastante. Então, a primeira parte dessa letra aqui da música do Enigma. Amor, devoção, sentimento e emoção. Não tenha medo por ser fraco. E não tenha tanto orgulho por ser forte. Apenas olhe dentro do seu coração, meu amigo. Esse será o retorno a você mesmo. O retorno à inocência. Não tenha medo de ser fraco. E aí, quando a gente assiste o filme, a gente vê o tanto que a gente é vulnerável, né? Pode ser quem for. Se esse filme não tocar, eu considero a pessoa muito a rever algumas coisas, né? Porque o filme, ele tem o poder de puxar de dentro da gente, de ativar na gente coisas que muitas vezes, em alguns casos, estavam ali adormecidas, né? E o filme, ele tem o poder de fazer isso. E o que é mais lindo, a gente vai trocar muita ideia aqui sobre isso, mas uma das coisas que eu achei mais lindas é que o personagem que passa pra gente, os dois, né? Os dois. E vai ser o que vai nortear, por isso que eu escolhi essa música aqui, Return to Innocence, vai ser o que vai nortear a reflexão de hoje. Os dois personagens que mais passam o recado pra gente, os dois, o Memo e a Ova, são pessoas extremamente inocentes. Em momento algum existem falas de tentativas de passar alguma coisa, né, de tentar convencer a gente de alguma coisa. Em momento nenhum tem isso no filme. Em momento nenhum. E são os dois personagens que mais mexem com a gente. A Ova e o Memo. Uma criança e um deficiente mental. O que eles estão querendo falar pra gente? O que eles estão querendo falar pra gente? O verdadeiro sentimento, tudo que a gente precisa sentir, não vai ser, sabe assim, não tá num templo, não tá numa igreja, não tá numa universidade,
não tá em grandes intelectuais falando ou tentando explicar pra gente grandes teorias. O que a gente precisa entender de verdade tá na inocência. Tá na inocência. Tudo que a gente precisa aprender tá na inocência. E como que a gente chega na inocência? Como que a gente retorna à inocência? Porque, na verdade, todos nós nascemos, nós fomos criados, nós nascemos como a ova e o memo. Nós nascemos, nós fomos criados, o quantum de energia divina que a gente carrega traz a carga do que a ova e o memo vieram falar pra gente nesse filme. Só que ao longo da vida, né, os desafios diários. Os desafios diários, eles vão consumindo a gente, consumindo, e a gente vai se afastando. A gente vai se afastando e muitas vezes a gente se perde. A gente se perde da inocência. A gente se perde, a gente vai se deixando contaminar, né, pela maldade, pela esperteza, pela vontade de ser esperto, pelo modelo socioeconômico. A gente vai se deixando contaminar pelo paradigma materialista e pelo que o paradigma materialista carrega. A gente vai se deixando contaminar pelas pessoas que já se afastaram da inocência e tentam nos convencer de que é o caminho certo a seguir, né? Que ser inocente, ser ingênuo, acreditar nos outros, é coisa de gente trouxa, né? Fazem a gente acreditar nessas coisas. E aí a gente vai se distanciando da inocência. E como que a gente retorna? Não tenha medo de ser fraco. Também não fica se orgulhando demais por ser forte. Apenas olhe dentro do seu coração. E como que a gente faz isso? De olhos fechados. De olhos fechados é que a gente consegue olhar dentro do nosso coração. E esse será o retorno a você mesmo. O retorno à inocência. Se você quer, então comece a rir. Se você precisa, então comece a chorar. Seja você mesmo. Não se esconda. Apenas acredite no destino. Não se importe com o que os outros dizem. Apenas siga seu próprio caminho. Não desista e use a sua chance. Use a sua chance de estar aqui na Terra, encarnado, seguindo um propósito, seguindo uma missão. Seja você mesmo e use essa chance para retornar à inocência. Renata, nosso grande objetivo aqui nessa vida, você sempre fala de progresso, de evolução espiritual, de evolução moral, sempre fala disso. Mas o nosso grande objetivo aqui na sua visão, na minha visão, aprender a voltar para a inocência. Aprender a voltar para o que o Dr. Joe Vitale chama, quem gosta ou já ouviu falar na filosofia, na técnica, no método, não importa o nome, é uma parada chamada Ho'oponopono. Quem já ouviu falar nisso, a gente vai conversar sobre isso aqui nessa live de hoje. É exatamente isso, né? É uma técnica que nos ensina a voltar para esse estado zero, né? O que eles chamam de estado zero. E o estado zero é onde a gente se conecta com a nossa essência, com a nossa inocência. E eu acredito que a nossa grande missão aqui nesse plano é aprender a fazer isso. Aprender a voltar para o nosso estado zero. Aprendermos a ter contato com a inocência, com os sentimentos de pureza, de amor, de paz, que são os sentimentos que fazem a gente vibrar fazem a gente entrar numa frequência mais elevada.
né, fazem a gente entrar numa frequência mais elevada. São esses os sentimentos. Esse, então, não é o começo do fim. Esse é o retorno a você mesmo. O retorno à inocência. Cara, música vai estar lá na playlist Manhã Disruptiva. Essa música é maravilhosa. Return to Innocence, da banda Enigma. Eu conheci essa música, foi uma amiga muito, muito, muito querida que me apresentou. Cris. A Cris, a gente era trainee no Banco Votorantim e a gente tava no hotel lá em São Paulo um dia à noite. E a gente tava na parte de cima do hotel, na cobertura. Tinha uma piscina e tal, e eu lembro que tava um dia frio e a piscina era aquecida. E aí a gente tava sentado na beira da piscina e a gente molhava a mão na piscina, assim, que tava quentinha. E a gente tava conversando sobre coisas da vida. Isso foi em 2010, segundo semestre de 2010. E a gente tava conversando sobre as coisas da vida. E aí a Cris tava me contando uma passagem muito interessante. Foi quando ela foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos. E aí fizeram uma despedida pra ela. E aí o irmão dela fez uma homenagem pra ela e colocou essa música. E aí ela tava me explicando, né? Eu não conhecia a música. Sabe assim, aquele negócio que, cara, parece um negócio familiar, eu acho que eu já tinha escutado, mas eu não... Enfim, não era uma banda que eu conhecia, eu não sabia o nome da música e tal. E aí eu considero que foi ela que me apresentou essa música. E aí, quando ela tava me contando todo o contexto que envolvia a música na vida dela, né? Toda a conexão e a emoção que ela tinha com a música. E a letra da música, eu nunca mais esqueci dessa música. Nunca mais. E é impressionante. Eu já fui em treinamentos vivenciais, treinamentos de alto impacto, que são muito fortes, que tem esse poder de acessar as nossas emoções. E em um deles, a gente ia passar lá por uma vivência, que era uma vivência muito forte de conexão com a essência. Tocou essa música. Eu não acreditei na hora que tocou essa música, porque eu tenho uma conexão muito forte com essa música. Na hora que tocou essa música e eu passei por aquela vivência, gente, vocês não estão entendendo o que aconteceu ali. Quando a gente consegue passar por técnicas, por vivências que tem esse poder de fazer isso com a gente, de nos levar ao encontro da nossa essência, e que todo mundo consegue fazer isso, né? Todo mundo. É treino, é técnica, é prática. Todo mundo consegue fazer isso. Mas a partir do momento que a gente faz e a gente sente, porque isso é sentido. Não adianta, eu posso ficar aqui 1 hora de live tentando falar com vocês como que é se conectar com a nossa essência. Não vai rolar. Isso é sentimento. O dia que a gente conecta, a gente fala, cara, rolou. É isso. E é lindo. E aí tocou essa música. Quando eu assisti esse filme, quando eu assisti o Milagre na Cela 7, 5 minutos de filme eu tava derretendo, né? Porque quem assistiu aí, Eve assistiu, Paty assistiu, alguém mais tinha colocado aqui que tinha assistido? Não tinha visto. Vitor! Você assistiu, Vitor? Você conseguiu assistir? Tê, bom dia! Seja bem-vinda! O Lioniaol, bom dia! Desculpa se o seu nome não pronuncia desse jeito. Quando eu assisti o filme, 5 minutos de filme eu tava derretendo, Tê assistiu? Curtiu? Coloca aqui pra mim o que vocês acharam do filme, por favor. Quem puder escrever aí. E aí, eu tava... Ainda não, Vitor, ó, não vai pro YouTube, tá? Porque lá no YouTube é só spoiler, eu já aviso. Mas assim, resumidamente, pra quem não assistiu, o filme, isso é trailer, tá? Isso aqui que eu vou falar não é spoiler, não. O filme, ele conta a história de um homem, que é o Memo, que tem deficiência mental, e ele tem uma filhinha, que é a Ova, uma criança, né? Ela deve ter seus 7, 8 anos, acredito. E o Memo, ele presencia um acidente com uma menina. Só que tem um grande problema aí por trás. Essa menina é filha de um cara muito poderoso, que é do exército lá da Turquia. E ele quer encontrar um culpado a todo custo.
e é tomado por um sentimento, por um desejo de vingar a morte da filha, né? Por encontrar um culpado, punir esse culpado, como se de alguma forma isso fosse aliviar ali a perda da filha, né? É uma pessoa totalmente inescrupulosa. E enfim, como o Memo presencia, como ele está na cena do acidente e essa menininha vem a falecer, toda a culpa cai sobre ele, mas ele é inocente. Ele é inocente. Ele só estava na cena e ele é inocente. E aí se inicia toda a trama do filme, porque é uma pessoa que tem deficiência mental tentando provar a sua inocência, né? E enfim, o filme vai se desenrolando em cima disso. É um filme maravilhoso, maravilhoso. E uma das coisas que me conectou muito, 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 desde os primeiros minutos de filme, foi essa questão da inocência. O que eu mais fiquei pensando, assim, refletindo, eu falei, cara, eu tô aqui chorando rios, né? Tinha gente assistindo o filme comigo que tava chorando rios, e a gente olhava e falava assim, cara, como, né? Como que os diálogos são extremamente simples, porque pensa, né? Uma criança e uma pessoa que apresenta uma deficiência mental. Então, não tem nada de complexo. A trama, ela não tem nada de complexo. Os diálogos, as falas, sabe? A trajetória do filme. E a gente se emociona tanto. Por quê? Por quê? E mais inocentes, eles... Puxa, sabe? Se a gente tivesse visão... visão da fotografia Kirlian, a gente conseguiria enxergar, né, os nossos chakras e o cardíaco aqui, principalmente, né, no centro do peito, assim, turbilhão, né? Turbilhão, porque a gente sente muito. E é como se ativasse mesmo, né? Se ativasse e puxasse algo aqui de dentro da gente, e isso constrói uma ponte direta com o que tá rolando no filme. E a gente se conecta muito, muito. O personagem, a atuação dele foi surreal. Em momento nenhum parece um negócio forçado, né? Que cara, ele tá fazendo o papel de uma pessoa que tem esse tipo de deficiência, mas, tá forçado, tá dando pra ver. Não, cara, em momento nenhum. A gente entra no filme, a gente mergulha no filme com o nosso coração, com os nossos sentimentos e ali conecta e vai até o final, né? E vai até o final. Só que a gente conecta com isso, com esses sentimentos mais puros, mais elevados, que são os sentimentos mais inocentes que todos nós carregamos dentro do nosso coração, né? Todos nós carregamos dentro do nosso coração. A grande pergunta é, quando a gente olha para a nossa vida, principalmente quando a gente entra ali na adolescência / fase adulta, né? E começa a caminhar, ali é um momento onde o nosso ego começa a ser formado. O que é isso, né? O nosso ego é como se fosse, eu falo que é assim, é um serzinho que ele foi enviado junto da gente. A gente nasce e ele vem programado para estar aqui junto com a gente. E aí, ele vai sendo formado. Então, o nosso ego, a nossa casca de personalidade, ela vai sendo formada à medida que a gente vai vivendo. Então, à medida que a gente vai vendo, ouvindo e sentindo ao longo da vida, a gente vai formando este ego, esta camada, que na verdade é um ser que existe junto com a gente. Enquanto a gente estiver vivo, o nosso ego ele vai existir. Né? Por isso que a gente tem que aprender a conviver com ele. E esse negócio de, o ego, tem que matar o ego de todo mundo. Não tem, porque aí vai matar a pessoa. Enquanto um existe, o outro existe também. Que a gente tem que aprender a domá-lo, dominá-lo. E retirar dele as cascas que foram sendo construídas ao redor da essência, ao redor da nossa inocência. Mas isso não significa queimar, explodir ou matar o ego. Isso significa aprender a domesticar, é a palavra que eu queria usar. Sabe quando um animal selvagem, um cavalo selvagem e um cavalo domesticado, um cavalo domado? É essa analogia que eu sempre gosto de fazer em relação ao nosso ego. Tem um aplicativo de meditação que eu gosto pra caramba, que chama Headspace. Não sei quem conhece, ele é o aplicativo que eu mais uso.
O Headspace, ele tem alguns videozinhos animados que explicam algumas coisas relacionadas à prática da meditação. E eu acho muito massa porque fica super didático. Eles sempre ilustram alguma explicação. E aí no Headspace, uma das explicações que tem lá é justamente essa, do cavalo sendo domado. Só que lá ele não fala em relação ao ego, lá ele fala em relação aos nossos pensamentos, né? Então os nossos pensamentos, quando a gente não pratica, né, meditação, quando a gente não faz técnicas de mindfulness, que é atenção plena, né, se ancorar no momento presente, existem várias técnicas, âncora de respiração é uma muito forte. Ele explica o seguinte: os nossos pensamentos são como cavalos selvagens. E à medida que a gente aprende a meditar e a se conectar no momento presente, é como se a gente conseguisse domesticar e domar esse cavalo selvagem. Eu faço a mesma analogia com o nosso ego. O nosso ego, no fundo, ele é uma criança que se sente desprotegida, né, que se sente ameaçada por tudo e por todos, e como ele tem um instinto de preservar a nossa vida, né, tudo que ele quer é preservar a nossa existência, a cada situação que ele enxerga, ameaça, conflito, possibilidade de alguém nos machucar, ou da gente se machucar, ou de alguém nos machucar, ele vem, já entra na frente, atropela tudo com instinto de proteção. E aí, muitas vezes, ele faz o que for preciso para proteger a gente. O que for preciso. O que for preciso. Né? Se eu precisar ser grosso, se eu precisar ser rude, se eu precisar xingar. Muitas vezes, se eu precisar usar de violência, né? O ego, ele vai fazer isso. Ele vai usar de todo e qualquer mecanismo que ele tiver à disposição dele para poder proteger. Se a gente não entende... Então, se a gente não ganha essa consciência de que o ego existe, se numa determinada situação eu percebo que ele tá vindo, que ele chegou para poder tomar conta, para poder tomar partido e me proteger, se eu não faço essa leitura, se eu não entendo que isso tá acontecendo, e se muitas vezes, né, eu nem sei que ele existe, eu nem tenho consciência que ele existe, é ele que domina. E por que ele domina, Renata? Porque ele existe para todo mundo. Ele existe para todo mundo. A diferença está nas pessoas que têm consciência que ele existe. Percebem que ele está querendo vir para o jogo, conseguem controlar a situação. E as pessoas que não têm consciência que ele existe. E aí ele vai dominar a situação. A diferença é essa. Mas ele existe para todo mundo. E ele sempre vai existir. Enquanto nós estivermos vivos, nós estaremos acompanhados do nosso lindo, maravilhoso ego. A diferença é se ele tá deste tamanho ou se ele tá desse tamaninho aqui, que a gente já aprendeu a deixar ele aqui, chaveirinho de bolso. A diferença é essa, mas ele vai existir. Ao longo da vida, do 0 aos 7 anos de idade, praticamente, né, zero ego. Zero ego, o ego ainda não foi formado, ele ainda tá ali no processo de construção. Como? Pegando todas as nossas experiências, está sendo armazenado aonde, Renata? Na nossa matriz de crenças. Então, as nossas verdades começam a ser construídas ali, do 0 ao 7. Isso já vai sendo armazenado, e isso está servindo de tijolinho para o nosso ego, para a construção do nosso ego. Então, tudo isso é a matéria-prima que vai entrar ali no processo de construção e formação do nosso ego. A nossa matriz de crenças é a matéria-prima da construção do nosso ego. Beleza. Vamos crescendo, passa dos 7 anos. Inicia-se um processo de construção. Ainda lento, mas esse processo começa. À medida que isso vai acontecendo, dependendo da matéria-prima que eu tenho, para poder fazer essa construção, eu vou me afastando da minha inocência. Cada vez mais. Dependendo da matéria-prima que eu tenho, eu me afasto mais. Dependendo da matéria-prima que eu tenho, eu me afasto menos. Completamos 12 anos de idade. Completou 12 anos de idade, ego praticamente formado. A gente já pode dizer ali que o processo de formação dele se concluiu. E a partir dali,
a gente já começa a ter atitudes, muitas vezes, que não são tão inocentes, que podem já carregar uma carga ou de malícia, ou de... E a gente consegue perceber qual que é essa fase da vida? Qual que é essa fase da vida a partir dos 12 anos? O início da nossa adolescência, né? Ali o ego, ele já tá assim. Tanto, por que muitas vezes os adolescentes têm esse comportamento mais reativo, mais rebelde, mais questionador? É o ego, né? O ego já tá ali, tá gritando. E que adolescente que tem conhecimento, consciência, que é isso que tá acontecendo? Aonde que dentro do nosso sistema educacional a gente tem esse tipo de conversa para os adolescentes ganharem consciência do que está acontecendo? Não é só hormônio, gente. Não é. Não é só hormônio. Não, é uma fase muito complicada porque os hormônios... É, o hormônio também. Mas vamos falar do ego? Vamos falar da consciência? Vamos falar de inteligência emocional? Vamos falar de aprender a olhar para dentro, controlar as próprias emoções? Isso nunca vai existir dentro de um modelo cujo paradigma dominante é o paradigma materialista. Não vai acontecer. Não vai, por isso que a gente precisa tanto bater nessa tecla de mudança do paradigma no qual nós estamos inseridos, imersos nele, né? Beleza. O ego veio sendo construído, chegamos na nossa fase adulta, e se a gente não ganha consciência que ele existe e que a gente precisa começar a domesticá-lo, domá-lo, acalmá-lo, né, para ele ir diminuindo, aprendendo a ficar lá no canto dele, entendendo que a nossa vida não vai ser ameaçada se nós formos pessoas, né, inocentes, se nós formos pessoas que confiam no outro, né? O outro não é obrigatoriamente, né? Ele não é, assim, antes de confiar em alguém, a gente precisa desconfiar. Não é assim que a gente aprende, que fala pra gente? Né? Antes de confiar, você tem que desconfiar de todo mundo. Aí a gente cresce achando que o outro é mal, que o mundo é mal, que a gente... Tá. Beleza. Resultados da nossa inocência. Dentro do Ho'oponopono, dessa técnica chamada Ho'oponopono, a gente fala que isso é o quê? Muitas vezes essas cascas, essas camadas que se formam, elas são também compostas por toda essa bagagem de lembranças que nós carregamos. E muitas vezes essas lembranças que nós carregamos é o que a gente chama de lixo emocional, né? Isso forma um lixo emocional, uma casca tóxica, que não nos faz bem, que faz muitas vezes que a gente tenha comportamentos ou atitudes que não são saudáveis, que não são positivas e que não são elevadas. Renata, e como que a gente faz então para poder se livrar disso? Tem um processo que a gente chama de limpeza do nosso lixo emocional. Quanto mais a gente conseguir limpar o nosso lixo emocional e domesticar e domar o nosso ego, mais nós vamos sutilizando o nosso ser. Ele vai deixando de ser aquela casca densa, aquela coisa mais densa, cheia de camada, cheia de coisa tóxica, de lixo, de proteção, de armadura. Quando a gente... O primeiro ponto, né, gente? É a partida, é o ponto inicial, o marco zero. Ganhar consciência de que isso existe. Ganho consciência que isso existe. Tem isso. Olha, além do meu corpo físico, eu tenho um corpo sutil, que carrega lembranças, que carrega crenças, que carrega memórias. Olha, eu tenho a possibilidade de limpar isso. Eu tenho a possibilidade... Sabe um copo que tá sujo? Você pega assim um copo, vidro, você acabou de tomar uma vitamina, e o copo ficou imundo. Somos nós com as nossas lembranças. Aí eu pego esse copo, pego uma bucha com água e sabão e lavo, limpo. O que eu tô fazendo? Eu tô tirando a sujeira, né?
E aí o copo fica cristalino de novo, fica transparente de novo. Somos nós. Quando nós começamos a fazer esse tipo de técnica que limpa o nosso campo sutil, que vai limpando as nossas memórias, transformando ou reprogramando de alguma forma as nossas crenças. E a gente vai ficando, exatamente assim, a gente vai ficando mais cristalino, a gente vai ficando mais puro, a gente vai ficando mais, entre aspas, limpo. Uma dessas técnicas é essa técnica chamada Ho'oponopono. Quem não conhece, aqui eu vou falar de uma forma resumida, simples, mas eu convido vocês depois, a gente pode fazer depois uma live só sobre isso, talvez num momento futuro, só sobre o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma técnica de limpeza de memórias que vai nos ajudar a acessar a nossa inocência, o nosso retorno à nossa inocência. Vai nos ajudar a voltar para o nosso ponto zero, para o nosso ponto de partida. Quando a gente era uma folha em branco. Em branco. Porque cada memória que a gente vai guardando, que a gente vai armazenando, é algum negocinho que foi escrito ali nessa folha em branco. E aí hoje a gente chega na fase adulta como uma folha de jornal. Você não consegue nem ver onde é que está o espaço em branco. Quanto mais a gente pratica técnicas como, por exemplo, o Ho'oponopono, mas a gente vai limpando, a gente vai conseguindo apagar isso. E gente, é libertação. Porque essas memórias, isso tudo que está escrito, que está impresso nessa folha, isso governa a nossa vida. Isso governa a nossa vida, isso direciona as nossas decisões, o nosso comportamento, a nossa forma de comunicar. A gente vai falar aqui, também direcionam a nossa forma de comunicar, a nossa forma de pensar, de raciocinar, a nossa forma de desenvolver uma linha de pensamento, de raciocínio, a nossa forma de lidar com as pessoas que a gente ama. Tudo isso é direcionado pelo que está impresso nessa folha em branco. Quanto mais a gente limpa... Nossa, Renata, mas aí eu vou esquecer quem eu sou. Muito pelo contrário. Você vai lembrar quem você é de verdade. Porque isso tudo que está aqui impresso é ilusão. E quando a gente se livra da ilusão, a gente entende quem a gente é de verdade. A gente entende, a gente sente quem a gente é de verdade. E só quando a gente sente quem a gente é de verdade é que a gente se reconecta, porque é um processo de reconexão. A gente estava conectado, a gente chega aqui conectado, a gente chega aqui em essência. À medida que a gente caminha, é que a gente vai desconectando. A gente vai desconectando e afastando dessa essência aqui. E nesse processo que vem tudo isso. Vem essas cascas, vem tudo isso que vai sendo impresso nessa folha. E isso é feito pelas nossas experiências de vida. Nossa, Renata, que coisa mais triste, né? Por que isso acontece com a gente? Como Deus, como o universo é mau por deixar a gente se desconectar dessa forma? Não, muito pelo contrário. A gente veio aqui na Terra para fazer isso. Para se desconectar e aprender a conectar de novo. Nossa, mas tem lógica, ele tem muita lógica nisso. Porque o aprendizado, ele tá nesse caminho de reconexão. O aprendizado está no caminho da reconexão. Todos nós chegamos aqui e nos desconectamos. Todos nós. Não todos, né? Vamos dizer, será que o Chico Xavier desconectou tanto? Não, né? Jesus, quando veio, né? Quando a consciência de Jesus veio, encarnou aqui na Terra para poder trazer pra gente a mensagem do lado de lá, né? Quando Jesus encarnou, ele se desconectou? Não. Buda, quando Buda veio, encarnou, desconectou? Buda, ele pode ter tido momentos, né, de desconexão, mas ele já rapidão já voltou e
entendeu o que era. O resto, nós, simples e meros mortais, todos passaremos por esse processo de desconexão. Venho em essência, venho puro, venho uma folha em branco. Começo a viver, me afasto, me desconecto, vou carregando as minhas crenças, as minhas lembranças, o meu ego vai ser formado, eu vou ter que aprender a conviver com ele. Aí algumas pessoas começam a passar por um processo chamado de despertar. Todo mundo vai passar por esse processo de despertar ao mesmo tempo? Não. E que bom. Que bom. Porque não é assim que funciona. Todas as consciências despertam de uma vez só? Não. Todas as consciências desconectam ao mesmo tempo? Não. Existe um tempo divino para cada um. Existe um momento para cada um. E isso não tem nada a ver com idade. Isso não tem nada a ver... a pessoa que é muito nova não vai entender isso. Não, isso não tem nada a ver. Nada a ver. O fato é, essa nova era que nós estamos entrando nela no planeta Terra, né, que está se preparando para ser uma morada de regeneração, né, nós estamos aí nessa reta final de mundo de provas e expiações para nos transformarmos num mundo de regeneração, e a gente está na reta final agora, é por isso que a gente está vendo tudo isso que está acontecendo, né? Não só em relação ao novo coronavírus, não só tudo que já vem acontecendo, né? Tantas catástrofes, fenômenos naturais, né? Tanta coisa, e tem tanta coisa, né, gente, acontecendo no mundo nas últimas décadas, muita coisa mesmo, que já vem anunciando esse processo de transição. Já vem anunciando, eu diria até séculos. Grandes consciências começaram a encarnar aqui na Terra no final do século XIX, início do século XX. Já começou a vir uma leva grande para cá de consciências que já iriam nos ajudar nesse processo de transição, né, de transição planetária. E nesse novo mundo que a gente vai viver, esse processo de reconexão ele vai acontecer mais rápido. Mais rápido. Então hoje a gente vê um número muito grande de pessoas, muito grande mesmo. Eu falo muito isso aqui, o ser humano é bicho interessante, é o ser humano. A gente vê as pessoas, né, buscando cada vez mais essa reconexão. E existem inúmeros caminhos para que essa reconexão aconteça. Trilhas, sabe trilha, assim? Você vai fazer uma trilha num lugar para poder chegar numa cachoeira. A cachoeira, ela tá aqui. Você pode pegar uma trilha que começa aqui, você pode pegar uma trilha que começa aqui, ou uma trilha que começa aqui. Não importa qual a trilha que você pega, você vai chegar aqui na cachoeira? Pois é, existem inúmeros caminhos diferentes, diversos, para a gente poder retornar para a nossa essência. Existem inúmeros caminhos de reconexão. Existem inúmeras técnicas de reconexão. O Ho'oponopono, que eu vou explicar no finalzinho, como fazer ou como praticar, é uma dessas técnicas. Meditação é uma forma de reconexão. Praticar a atenção plena é uma forma de reconexão. Rezar é uma forma de reconexão. E aí, seja qual for a sua crença, seja qual for, não importa. Sentou, fechou o olho, conectou, tá buscando o processo, tá buscando o caminho. Livros são uma forma de reconexão. Terapias diversas. Aí a gente tem Reiki, a gente tem Theta Healing, a gente tem barra de Access. A gente tem, é uma infinidade de hoje. Que bom! Né? E aí, obviamente, né, tem aquela renca, aquele mar de pessoas que ainda não entraram no processo, ainda não entraram na busca, ainda não entraram no caminho, que falam que isso tudo é uma grande bobagem, né? Lógico. E aí, porque se vocês estão aqui, né, no mínimo vocês se interessam por esse tipo de assunto, nós que estamos nessa trilha, nessa jornada, nesse processo de busca por essa reconexão, né? Busca por expansão da nossa consciência, por um entendimento mais profundo da vida, né, de questões existenciais, busca. No fundo,
um interesse, muitas vezes inconsciente, por essa reconexão, nós que estamos aqui nessa trilha, a gente não pode se deixar abater, ou levar, ou desanimar pela opinião ou pela posição das pessoas que ainda não entraram nessa trilha, que ainda não entraram nessa busca. Né? E essas diferentes técnicas, esses diferentes caminhos, coaching, eu ia falar disso também, de busca, de reconexão. A diferença é que, quando a gente fala de processo de coaching, além de ter toda essa pegada do autoconhecimento, do entendimento de mim mesmo, da minha vida, das minhas questões, a gente também é um processo também muito direcionado para a ação, né? Para busca, para o alcance de objetivos, concretização de metas. Então, ele vira meio que uma mescla, né? Uma mistura, né? De processos de autoconhecimento com processos de mudança e de busca por realizar alguma coisa. Então, essa que é a grande diferença. Aí você vê a galera, né? Aí a gente vê esse tipo de trilha se abrindo no mundo inteiro. No mundo inteiro. Pipocando em vários lugares do mundo. Eu falo que são pontinhos de luz, né? Que estão acendendo em diversos lugares do mundo ao mesmo tempo. Na mesma época, né? No mesmo momento. Em diversos lugares do mundo. Aí você vê lá pipocando nos Estados Unidos, você vê pipocando em diversos países na Europa, você vê pipocando no Oriente, você vê pipocando no Brasil, você vê num monte de lugar. E a coisa real, né? Acontecendo, as pessoas iniciando essa busca, consciências despertando, cada hora um vai despertando num lugar, né? E aí, de repente, você tá em meio a essas buscas, você tá em meio a você tá totalmente nessa vibe, aí você começa a conversar com um amigo e aí você fala, putz, cara, que interessante, a pessoa tá buscando ali as mesmas coisas que eu e tal. E aí são o quê? São duas pessoas que estão nesse processo de despertar, nesse caminho, nessa jornada, na busca pela reconexão. Deixa quem quiser falar que isso é bobagem, deixa falando e vamos seguindo firme na trilha, na busca. Eliminando cada vez mais as cascas, procurando apagar cada vez mais essa folha que tá toda escrita, pra gente ir voltando para esse marco zero, pra gente ir voltando pra nossa essência, pra gente ir promovendo a nossa reconexão. E ó, o processo de reconexão, ele não é barulhento, ele não é impositivo, não adianta, né? Você que tá aí, que tem um filho adolescente, né? Que aí você fala assim, agora eu entendi. Agora esse menino precisa entender o que é esse negócio de ego. É que não é impositivo. Você pode tentar conversar, né? Dentro do coach a gente fala assim, é a gaivota que entendeu quem ela é de verdade e ela voa pro paraíso dela. Ela pode convidar quem ela quiser para voar para lá junto. Mas ela não pode carregar ninguém. A gente não pode carregar ninguém. É o livre-arbítrio, né? Que é uma das tatuagens que eu tenho aqui, que é um dos meus maiores valores, que é liberdade. Né? O livre-arbítrio, ele manda nesse processo. Só vem pra trilha da reconexão, só vem pra essa jornada quem quiser. Porque quem vier de uma forma impositiva não vai tirar proveito da jornada. E na verdade nem vai acontecer, a parada nem vai acontecer, porque é de dentro para fora que esse processo todo acontece, né? Então, Ho'oponopono é uma das técnicas de reconexão. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui que tem umas coisas aqui, muito massa, incrível lição de amor, do filme, né? É a vida, é muito simples. Buscar a verdade e a conexão consigo mesmo, né? A gente sabe muito bem disso, a T com inúmeras técnicas diferentes aí que ela também trabalha, que é muito massa. Eric, bom dia! Tesouro! Bom dia! Seja bem-vindo! Léo, Kelson, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Então vamos falar dessa técnica específica pra gente encerrar, que é o Ho'oponopono. Então, linkando tudo, tá? Resumindo tudo. Filme Milagre na Cela 7.
Uma das grandes lições que ele passa: inocência. Inocência. A mensagem está na inocência. E quando nós entendemos isso, nos conectamos com a nossa inocência, a gente se conecta com os nossos sentimentos mais verdadeiros, mais profundos, os mais puros, que fazem a gente vibrar numa frequência mais elevada. Conforme a gente caminha na vida, a gente se afasta disso, vem o nosso ego, vem o distanciamento, a gente se afasta da nossa inocência. Caminho de reconexão, vários. Existem várias trilhas. Como que a gente pode entrar nessas trilhas? Por diferentes técnicas. Todas elas funcionam, todas elas são maravilhosas. A gente vai descobrindo aquelas que a gente tem mais afinidade ao longo da vida. Como que você vai saber qual que você tem mais afinidade? Experimenta. Experimenta, vai experimentando, vai tendo contato. Tem tanta gente hoje falando de tanta coisa diferente. Uma hora você vai se conectar com o jeito de uma pessoa falar. Quando você se conectar com o jeito dessa pessoa falar, começa a buscar. Por que mais que essa pessoa tá falando que pode me servir, que pode servir pro meu adiantamento, que pode servir nessa minha jornada, pode agregar nessa minha jornada, e aí vai acompanhando. E aí, muito provavelmente, né, pessoas que estão envolvidas com isso, que falam isso, que se colocaram a serviço de levar essa mensagem, muitas vezes elas estão envolvidas com algumas dessas técnicas, ou elas fazem, ou elas aplicam, ou elas ensinam algumas dessas técnicas, e aí vocês vão experimentando. Vai experimentando, prova, vê se gosta. Não gostou? Deixa quietinho, passa para uma outra. Experimenta, testa, vê se funciona. Funcionou? Começa a praticar. Começa a colocar isso dentro do seu estilo de vida. Começa a colocar isso dentro da sua rotina. Arruma um espacinho ali na sua rotina. Se a sua rotina estiver muito bagunçada, a primeira coisa que você tem que fazer é organizar a sua rotina. Arrumar a sua rotina, estruturar a sua rotina. E aí, quando você estiver com a rotina estruturada, você enxerga aonde dentro da sua rotina essa técnica vai se encaixar. E aí você coloca ela lá e começa a praticar todos os dias. Verdadeiras transformações começam a acontecer na nossa vida, no nosso mundo, no nosso interior, quando a gente inicia de verdade, né, com seriedade, com comprometimento, quando a gente começa a caminhar nessa trilha de reconexão. É lindo. Eu sou suspeita, né? Mas é lindo. O Ho'oponopono é uma técnica, seria uma trilha de retorno ao nosso estado zero. Gente, eu vou falar aqui pra vocês como que pratica, como que faz, vocês vão falar, né? Não pode. É só isso? É só isso. E coisas vão acontecer? Vão. E é só isso? É só isso. É um processo de limpeza. Limpeza desse lixo emocional, dessas coisas tóxicas que a gente carrega. De crenças, de memórias. Quando a gente repete as 4 frases do Ho'oponopono, inicia-se um processo de limpeza. O simples fato de repetir essas 4 frases inicia um processo de limpeza no nosso inconsciente. 4 frases. Sinto muito. Então, falar isso. Quem tiver papel e caneta aí e quiser anotar, sinto muito. Vai falar isso. Sinto muito. Me perdoa. Sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Ou sou grata. Tá? Se for homem, se for menino, se for menina, sou grato ou sou grata. Sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Sou grata. Renata, e como que eu faço isso? Você pode fazer isso de várias formas. Eu faço isso com o japa mala, que é como se fosse um terço budista, né? Pensa aí num colar de pérolas que tem várias continhas. Então, o japa mala é isso. E aí, em cada continha, o meu tem 108 contas. Depois eu trago ele aqui pra mostrar pra vocês. Em cada continha, pra cada continha, a gente repete essas 4 frases.
sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. E aí eu passo a continha e vou repetindo o processo. Renata, se eu não tiver, você pode usar um terço que você tiver em casa, você pode usar um colar de pérolas. Tem gente que usa feijão. Você pega feijão, põe num lugar e para cada grãozinho do feijão que você pega, você repete. Renata, eu tenho que fazer contando? Não tem que fazer contando. Não tem nada. A gente não tem nada. Não tem que ser. Existem diferentes formas de fazer. Você faz do jeito que você achar melhor. Pode só repetir aleatoriamente? Pode, só repetir aleatoriamente. Pode só sentar numa cadeira, na cama, no chão, onde você quiser. Fechar os olhos e repetir essas 4 frases. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Até você começar a sentir uma paz dentro de você, pode ser só assim? Pode ser só assim. Então, meu convite para vocês hoje, para vocês vivenciarem essa que é uma das grandes mensagens do filme, que é a conexão com a nossa inocência, experimentem essa técnica. Ho'oponopono. Ho'oponopono. Quem quiser mais detalhe, quem que me manda um direct, fala, Renata, como é que é aquela técnica mesmo? Explica melhor, que me manda um direct. Pode mandar um direct, vou responder com o maior prazer do mundo, porque é incrível essa técnica. Angústia, tristeza, medo, desespero, né? Isso tudo é o ego aqui, né? Meu Deus. Ele vem desse jeito. Ele é maravilhoso. Quando ele não tá domesticado, ele é bem desesperadinho, assim. E aí a gente pega, senta e pratica uma técnica como essa, por exemplo, como o Ho'oponopono, por exemplo, ele vai acalmando. O ego, ele vai acalmando, ele respira, ele respira, aí ele senta, e aí a gente consegue pensar de uma maneira diferente, né? A gente consegue, sentindo uma paz interior, os nossos pensamentos vão acalmando também, né? A gente entra num estado de consciência diferente e a partir daí a gente começa a ter mais clareza, ideias começam a aparecer, a gente muitas vezes começa a ter insights que antes a gente não tinha. Na verdade, o negócio é mágica, é bem parecido. É bem parecido. Mas por quê? Porque ele provoca um estado de transmutação. O Ho'oponopono nos ajuda num processo de transmutação. Transmutação de sentimentos e transmutação de estado mental. Como fala no Kybalion. A gente tem o poder de realizar esse tipo de transmutação. E o Ho'oponopono ajuda nisso. Certo? Muito bem. Show, estou esperando o meu... Ô tio, Japamala, eu dei um de presente pra minha prima, eu tô devendo um realmente pra você, tio. Vou fazer e vou te entregar. Eu tenho que te entregar uma encomenda, não tenho? E nesse mês agora de maio, quando eu for te entregar, eu vou levar o seu Japamala. Porque eu gosto de fazer, eu gosto de fazer Japamala. Eu que fiz os meus e eu faço pros meus coaches, eu gosto de fazer. E eu vou fazer o seu, tio. Eu tenho continha aqui em casa, eu vou fazer e vou levar, tá? Quando eu for te entregar a encomenda no próximo mês, tá prometido. Pronto, agora já tem data pra entregar, vai rolar. Meta, agora a meta tá traçada. Beleza? Ter muito feliz de toda manhã estar aqui participando. Que bom, Tê! Que bom. Fico feliz por poder contribuir de alguma forma. Galera, é isso. Valeu quem ficou aí até o fim. Ótimo, né? Segunda-feira, mais uma semana começando. Que seja uma semana incrível para todo mundo. Uma energia maravilhosa, cheia de coisas positivas. Gente, lembrando, cara, aqui no Brasil a gente tá entrando num momento crítico, né? Quem puder ficar em casa, quem puder circular o mínimo possível. Eu não fico com a televisão ligada todos os dias, muitas vezes nem me conecto com noticiário todos os dias, mas algumas vezes por semana, logicamente, eu procuro me informar das coisas que estão acontecendo. E ontem, né, eu tive acesso a algumas informações. Aqui no Brasil a gente está entrando num momento crítico,
né? Então tem gente já querendo começar a afrouxar no momento mais crítico. A gente está começando a entrar aí num cenário que foi o mais complicado para muitos países, né? E tudo indica que no Brasil a gente vai ultrapassar esses países que foram os mais críticos, né? Então, eu já tive perdas, né? De um amigo, da família muito querido. Existem pessoas próximas dos meus pais que eles já me falaram que estão diagnosticadas também. Então, cara, vamos entender o tamanho da dimensão da coisa. É lógico, cara, quem precisar sair, quem somos nós, né, pra falar, fique em casa, porque você não pode sair de jeito nenhum. A consciência é, quem puder, fique. Quem tiver condições de fazer isso, faça. E quem não puder, quem precisar, toma cuidado. Tomem cuidado. Tá bom? Vai passar? E que essa semana seja maravilhosa para todos nós. A gente se vê amanhã, 7h15, com mais uma reflexão acerca do filme Milagre na Cela 7. Vai ter coisa demais pra gente falar essa semana. E hoje o recado foi esse, pra gente se conectar